Shalom, homens de honra! 17 de maio, domingo chuvoso. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá, então. O verdadeiro valor de um líder. Vamos para o versículo do dia. Mas o Senhor disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, verso 7. A explicação desse versículo para nós hoje é essa. Vamos lá. 1 Samuel 16, verso 7 diz assim: o ser humano vê a aparência. As pessoas normalmente avaliam liderança por status, imagem, posição ou aparência exterior. Exatamente. Às vezes é pela roupa que a pessoa está usando, às vezes é pelo carro que a pessoa tem. O ser humano vê isso. Avalia a gente pelas coisas que nós temos, casa que nós temos, enfim. Hoje, muitos seguem quem impressiona por fora. Mas Deus não se move por aparência, olha lá. Deus não quer saber a casa que nós temos, o carro que nós temos, a roupa que nós estamos usando, Ele quer só o nosso coração. Mas o Senhor vê o coração, olha lá. Deus analisa caráter, intenção, humildade e fidelidade. Onde às vezes nós, homens, eu e você, mulheres, homens no geral, né? A gente não vê isso. Às vezes a gente deixa despercebido o caráter da pessoa, a intenção que ela tem a gente não avalia, a humildade dela a gente também não avalia, e nem a fidelidade. Muitas das vezes, eu e você ainda pecamos nisso ainda. O verdadeiro líder não é apenas quem fala bem, mas quem tem um coração alinhado com Deus. Olha lá, alinhado, posicionado. E trazendo para hoje isso, quer dizer o quê? Vivemos tempo em que muitos querem reconhecimento rápido, olha lá. Mas Deus continua procurando líderes com essência, integridade e coração ensinável. Coração quebrantado. Antes de levantar alguém em público, Deus trabalha essa pessoa no secreto, olha lá. Antes de Deus levantar eu e você em público, Ele vai levantar nós, eu e você no secreto. A hora que nós estivermos de joelho no chão, pedindo ajuda para Ele, se humilhando a Ele, arrependido a Ele, colocando nossos arrependimentos do dia. Aí Ele vai levantar nós em público, eu e você. Porque nós estamos aonde? No secreto com Ele. Onde ninguém está vendo. Só Ele está vendo. Amém? E correlacionado com o tema, esse versículo, o verdadeiro valor de um líder não está no que ele mostra para as pessoas, mas o que ele é diante de Deus. Olha lá. A partir de hoje você, vamos avaliar mais os líderes que estão ao nosso redor, as pessoas. E se nós formos líder, vamos nos avaliar também, interiormente. Porque o líder é o espelho. E Deus é um espelho para nós. Amém? Então é isso. O versículo diz isso. Vamos agora para a mensagem central do nosso devocional agora. O que define um verdadeiro líder não são as suas posses, nem as suas conquistas externas. Um líder é reconhecido com sua moral, por suas escolhas e por seu caráter. Deus não se impressiona com títulos ou poder. Ele olha para o coração. Quando Davi foi escolhido para ser rei, ele era o mais forte
nem o mais preparado aos olhos humanos. Mas Deus viu nele um coração disposto a se alinhar à sua vontade. Líderes de verdade são aqueles que enfrentam as suas próprias falhas e se levantam com humildade, prontos para fazer o que é certo, mesmo quando erram. Davi pecou, mas teve a coragem de reconhecer o seu erro e buscar o perdão de Deus. Essa é a marca de um verdadeiro líder. A capacidade de ajustar o seu caminho e continuar, sabendo que o seu valor está em seu coração e não nas suas conquistas. Líderes são conhecidos não pelos títulos que carregam, mas pelas marcas que as suas jornadas deixam. São pessoas que, mesmo diante das falhas e desafios, não paralisam as suas vidas. Eles se alinham com Deus, reconhecem as suas fraquezas e seguem em frente com coragem, permitindo que as suas cicatrizes sejam testemunhos de uma vida vivida com propósito e entrega. Hoje, reflita sobre a sua liderança com os outros e com a sua própria vida. Olha lá. Eu e você hoje tem que fazer isso. Refletir nossa liderança com a nossa própria vida. Vamos se basear em Davi. Ele pecou, errou, só que ele se arrependia e ia no pé de Deus para pedir perdão. Imediatamente. Ele não pensava. Ele errava, mas já na hora ele já se ajoelhava e Deus, me perdoa porque eu não consigo parar de fazer isso. Deus, me perdoa porque eu fiz isso. Me ajuda. Amém? Então eu e você hoje tem que ser isso. Porque não é o título nosso que nos avalia. Como fala aqui, é o caráter. Meu e seu. A moral. É isso que Deus avalia, gente. E temos que estar alinhados. Porque a vontade é dele, não é nossa. O que Deus viu em Davi? Nele um coração disposto a se alinhar à sua vontade, a se alinhar à vontade de Deus. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus já viu nele isso. E ele se arrependia. Imediatamente. Quando ele errava, imediatamente ele se arrependia. E Deus estava lá para confortá-lo. Então é isso. Nossa mensagem é essa. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa live, amém? Quero, por gentileza, agora que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a valorizar o que realmente importa. Que eu possa ser um líder aprovado aos seus olhos, com um coração puro e disposto a fazer a sua vontade. Não permita que eu seja guiado pelas aparências ou pelos títulos, mas que minha vida seja um reflexo do seu caráter em mim. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os olhos. Que nós tenhamos hoje um coração puro e disposto a fazer a vontade dele, do Senhor. Que ele nos ajude hoje a valorizar o que realmente importa. Que ele nos ajude a fazer isso, valorizar o que realmente importa. E que nós temos o reflexo do caráter dele em nós, em mim e em você. Amém? Nossa oração fala isso. Nosso devocional aqui fala para nós lermos 1 Samuel 16, o capítulo todo, e Salmo 32, o capítulo todo. Vocês leem depois aí, e eu fiz um resumão ajuntando os dois. 1 Samuel 16 e Salmos 32. Vamos lá então. Os dois juntos quer dizer o que aqui? 1 Samuel 16 mostra que Deus não escolhe com o homem como o homem escolhe. Então, 1 Samuel 16, Deus não escolhe como o homem escolhe, como eu e você escolhe. Ele escolhe diferente.
Enquanto todos olhavam a aparência dos filhos de Jessé, Deus escolheu Davi pelo coração, olha lá. Todos achavam que os filhos de Jessé que ia ter o segundo coração, mas Deus viu em Davi. Amém? Por quê? Porque o coração dele, pelo coração dele, Deus escolheu Davi. Hoje, muitos valorizam posição, fama e aparência. Mas o verdadeiro líder é aprovado primeiro por Deus no secreto. Olha lá, que nem nós falamos lá. É no secreto primeiro. Para depois Deus colocar nós em público. No Salmo 32, Davi reconhecendo seus pecados e buscando perdão. Olha lá. Isso ensina que um líder, de verdade, não é alguém perfeito, mas alguém humilde para se arrepender e voltar para Deus. Nós erramos todo dia, pessoal, eu e você. Só que nós temos que ter a humildade de chegar aos pés do Senhor e pedir perdão. Arrependimento. E muitas das vezes a gente não é nem humilde. Nem com a pessoa do lado e nem com Deus ainda. Juntando as duas falas agora, em 1 Samuel 16 e Salmos 32, Deus levanta líderes pelo coração e sustenta líderes que vivem em arrependimento e dependência dele. Então eu e você hoje temos, para ser um líder, nós temos que arrepender nos pés dele. Depender dele, do Senhor. Temos que ter esse aprendizado hoje. O mundo procura líderes fortes por fora, mas Deus procura líderes sinceros por dentro. Qual que é a moral desse camarada? Qual que é a fidelidade desse camarada? Ele é justo? Ele está andando no caminho reto ou está andando no caminho torto? É isso que Deus está avaliando, eu e você. O verdadeiro valor de um líder não está no que ele mostra às pessoas, mas no que ele é diante de Deus. Olha lá. É Deus que nos está avaliando todos os dias. Nossos comportamentos, nossas atitudes, nossas ações. Vamos refletir nisso hoje. Se eu e você hoje chegarmos a uma posição de líder, nós temos que fazer essa reflexão aqui. Primeiro, Samuel 16 e Salmos 32. Amém? Porque Deus só quer o nosso coração. Só que para ter o nosso coração, nós temos que se arrepender no pé dele. Pedir perdão, ser humilde, como ele foi com os discípulos. O coração alinhado com o dele, posicionado com ele. Porque a vontade dele não é a nossa. Muitas das vezes nós vamos brigar, nossa carne vai brigar. Mas nós temos que saber que é um Deus que está no comando nosso. É Ele que está querendo que nós façamos as coisas aqui embaixo. Amém? Então é isso. Vamos nos avaliar hoje. Lembre-se, a avaliação é sempre nossa. Depois para os outros. E o líder não é diferente. E a frase final do nosso devocional é essa aqui. O verdadeiro valor de um líder está no seu coração. E não nas suas conquistas. Amém? Então vamos trabalhar nisso hoje. Vamos nos avaliar. Vamos pegar a base de Davi, como ele era com Deus. Vamos pegar 1 Samuel, caráter, moral, que fala no nosso devocional aqui. Amém? Vamos pegar o Salmo 32, vamos ler. Que foi Davi que escreveu. Vamos avaliar. E vamos nos avaliar. E se nós tivermos errado, que a gente erra todos os dias, vamos no pé. Vamos no pé do Senhor no secreto. É onde ninguém vê, mas Ele está vendo. Para avaliar nós.
se arrepender, pedir perdão a Ele, das coisas que nós fizemos hoje, das ofensas que nós fizemos hoje, das falas que nós falamos, às vezes sem perceber e magoou alguém. Vamos no pé dele. Vamos no secreto. Amém? Para que nós sejamos líderes. Não estou falando líder de empresa, líder de nada, não. Estou falando líder da nossa casa mesmo. Com a sua família, seus filhos, sua esposa. Aí lá na empresa, também carrega essa... Se você vai carregar isso dentro de você também lá na empresa. Mas primeiro é dentro da sua casa, antes de tudo. Amém? Você fazendo isso dentro da sua casa, sendo um líder dentro da sua casa, perante a vontade do Senhor, lá na empresa vai ser mais fácil você controlar seus liderados lá. O difícil é dentro da nossa casa. Depois o externo, Deus dá outros comandos aí fora para nós. Mas nós temos que saber que a vontade é dele, não é nossa. Amém? Então é isso. Nosso devocional é esse. Quero que você tenha um dia abençoado. Quero que ele revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés, que nem fala em Efésios. Que ele revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés. E cubra você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa entrar nas suas casas e onde vocês estiverem. Amém? Fui!